Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. Um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo a mais essa transmissão, a mais esse vídeo. E hoje nós vamos terminar de ler o livro de Romanos. Nós vamos aí terminar hoje, concluir mais um livro, da leitura da Palavra de Deus. Estamos aí lendo, examinando a Palavra de Deus, começando pelo Novo Testamento. Já lemos aí alguns livros anteriores do Novo Testamento e hoje nós estamos finalizando então o livro de Romanos. E como sempre digo, às vezes nós temos tantas coisas a fazer, saímos, trabalhamos e nós não temos tempo de ler, examinar a Palavra de Deus. E só vamos meditar na Palavra do Senhor quando nós estamos na igreja, no templo. Mas é bom a gente tirar aí 10, 20, 15, 30 minutinhos do nosso dia, não é verdade? Para meditar na Palavra do Senhor, para examinar as Escrituras Sagradas, porque são elas que de Deus testificam, são elas que alimentam a nossa fé, são elas que nos dão forças para continuar a nossa jornada espiritual. E eu quero te convidar, já pegue aí a sua Bíblia. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, vai deixando o like, vai compartilhando, vai convidando as pessoas da sua igreja, no grupo da sua igreja, no grupo da família, para que nós possamos agregar, contribuir também na vida dessas pessoas que às vezes não tem tempo para meditar, para ler. Já vejo que tem algumas pessoas aqui comentando, mandando seus pedidos de oração, mas agora é hora de nós lermos, examinarmos a Palavra do Senhor. Já pegou a sua Bíblia? Então abre aí, você que está acompanhando a leitura, no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, aonde nós iremos ler. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui várias pessoas já comentando, deixando o like. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Versículo 9 do capítulo 12. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sendo fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades,
Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. O Senhor tem nos dado ensinamentos por meio de Paulo, né? São conselhos para a nossa vida. Agora vamos ler o capítulo 13 do livro de Romanos, a partir do versículo 1. Já estamos finalizando a leitura, né? Capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 1, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Versículo 8 do capítulo 13 a seguir. A ninguém devais alguma coisa, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que de quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas
concupiscências. Vamos agora ler o capítulo 14 do livro de Romanos, a tolerância para com os fracos na fé. Capítulo 14 de Romanos, a partir do versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também pode desprezar o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 13 do capítulo 14. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem a por imunda, mas para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha a ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Nós iremos ler agora o capítulo 15. Vamos agora, capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo,
no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que se confirmassem as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos ler agora o versículo 14, continuando aí o capítulo 15 de Romanos. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus foi me dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. Aliás, de Romanos, irmãos, perdão. Romanos, capítulo 15, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado para não edificar sobre fundamento a lei. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas, agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ter ir convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios forem participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais.
Assim que concluído isto e havendo lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz, assim seja com todos. Amém. Vamos ler agora o último capítulo de Romanos, que é o capítulo 16, e nós podemos ver que Paulo, ele vem sempre nos dando conselhos, né? São conselhos que eram para aquela nação daquele tempo, mas se a gente for analisar bem, nós vivemos tanto em um mundo sem paciência, sem compaixão, sem amor ao próximo, sem zelo, sem cuidado. E Paulo, ele vem nos dar esses ensinamentos, né? Olha, amais uns aos outros, ajude uns aos outros, tenha paciência com aqueles que estão fracos na fé. E assim a gente também tem que fazer. Então vamos lá? Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1. Recomendações, saudações e votos. Versículo 1 que diz: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assincrito, e Flergonte, e Hermas, a Patrobas e a Hermes, e a seus irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, a Nerceu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compraze-mo, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jasson, e Sosepatro, meus parentes, eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Meu Deus, que maravilha, né? Ver Paulo ali, ainda que em prisão, em cativeiro, escrevendo cartas, instruindo o povo, saudando, lembrando dos cooperadores, dando honra aos cooperadores, aos trabalhadores, aos homens e mulheres que naquele tempo o ajudavam na obra. Que amor grande, né, de Paulo. Veja só como que é a transformação de Deus na vida do homem. Paulo, que outrora perseguia, matava, prendia, agora sofre e se compadece pelo amor de Deus. E Paulo, com sua sabedoria, ele instruía as igrejas, enviava cartas, ainda que ele não podia estar pessoalmente pregando, mas estava ali ensinando. E são essas palavras que nos dão força, que transformam a nossa vida. É tão bom quando a gente vai lendo, não sei vocês que estão aí, mas quando a gente vai lendo aqui, a gente vai sentindo algo tão bom, assim, tão renovador para o nosso coração, para a nossa vida. E eu quero te convidar, nós vamos começar a ler o livro de Coríntios, né? 1ª e 2ª Coríntios nos próximos vídeos, depois Gálatas, Efésios, e assim nós vamos, né? Já falta pouco agora para terminar o Novo Testamento. E eu quero te convidar a orar neste momento. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, nós acabamos de ler, Senhor, o livro de Romanos. Acabamos, ó Pai, de meditar nas santas e sagradas Escrituras, de examinar as suas palavras, de ler, Senhor, a Bíblia, e que essas palavras possam trazer, Senhor, para nós mudança de caráter, um caráter transformador, um caráter renovado. Assim, Senhor, como o caráter de Paulo que foi transformado, nós clamamos e pedimos a Ti também, que transforme o nosso caráter, que muda, Senhor, a nossa condição de vida, que mude o nosso modo de pensar, de agir uns para com os outros. Senhor, que esta palavra entre em cada coração, que nós possamos ser agraciados pelo Teu poder. Senhor, a Tua palavra, ela produz frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de toda aceitação. Quantas pessoas que estão orando conosco, estão lendo a palavra, Senhor, e estão necessitadas de um renovo espiritual. Meu Deus, que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu poder, que essas pessoas sejam, Senhor, alcançadas por Tua graça, e que elas alcancem a bênção do Senhor por meio desta palavra. Ah, Senhor, transforma o nosso coração, assim como o Senhor transformou o coração de Paulo, o nosso caráter, quebra o nosso eu, Senhor, mata o nosso eu, que nós possamos ver a morte do eu em nossas vidas todos os dias, e que essas pessoas sejam curadas por meio dessas palavras, que essas pessoas sejam curadas no momento em que elas examinarem, lerem as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que cadeias espirituais sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está aí conosco lendo o Novo Testamento, acompanhando a palavra de Deus.
examinando as santas e sagradas escrituras. Quero te convidar a compartilhar, a deixar o seu like, a divulgar. Irmãos, leia a Bíblia, examine as escrituras. Quando você for lendo, pegue um caderninho, vai anotando aquilo que você acha interessante, mas nunca, jamais deixe de ler, de examinar as sagradas escrituras. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam na vida de vocês. Aqui seu irmão em Cristo, Washington Siqueira, me despeço de todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.